O inimigo está tão interessado que a palavra de Deus seja um entretenimento, seja apenas um entretenimento, e talvez ela sobe um pouquinho para a palavra de Deus, um tempinho talvez, porque ele quer manter as pessoas entretidas. Esses que querem ouvir coisas agradáveis, desejo de ouvir aquilo que é agradável. Mas sabe o que deve acontecer conosco todas as vezes que nós estamos diante da palavra do Senhor? É aquilo que aconteceu quando Pedro pregou em Atos 2,37. E ouvindo, eles, o seu coração se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E é isso que a palavra deveria fazer conosco. E nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, o que farei diante disso? Quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, nós deveríamos fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu farei diante disso? O que eu farei com essa palavra que o Senhor disse ao meu coração? O que eu farei? É mais uma palavra que foi dita? É mais um momento que se perdeu? O que farei, Senhor? O que farei? Deveria ser assim todas as vezes que nós ouvíssemos a palavra de Deus ou estejamos diante do Senhor. O que faremos? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é ainda o único método que usa para trazer convicção de pecado. A palavra de Deus. Aquela palavra, quando entrou no coração deles, é como que fosse uma dor aguda. Alguns dizem que talvez uma dor tal qual como um infarto, uma dor aguda, profunda, tamanho a convicção do remorso, tamanho a convicção dos seus pecados. E é isso que a palavra de Deus deveria fazer no nosso coração. Quando ela nos expõe diante dela, eles tiveram seus corações perfurados pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que quando Paulo, no caminho de Damasco, o texto vai dizendo assim: e caindo em terra, ouviu uma voz, que lhe dizia, que nós já sabemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu uma voz. E quando ele estava diante do rei Agripa, ele disse: eu ouvi uma voz que falava comigo. Uma voz que falava comigo. Por isso, irmãos, é que nós necessitamos, nesses últimos dias, de homens e mulheres que realmente ouvem a palavra de Deus. Mas, sobretudo, homens que sejam trombeteiros na casa de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. Porque o profeta é aquele que sabe o que está na mente e no coração de Deus. Esse é o profeta. E o mestre é aquele que ensina aquilo que a palavra é colocada. Profetas e mestres. Não está colocando aqui: havia na igreja de Antioquia entretenedores. Havia na igreja de Antioquia aqueles que faziam o povo rir. Não. Profetas e mestres. Nós precisamos aprender com muito da igreja primitiva. Ah, mas a igreja primitiva estava lá. Não. Ela está aqui, na palavra de Deus, para que possamos aprender o que realmente era a igreja de Deus no princípio. Profetas e mestres